Oi, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho, da Igreja Presbiteriana da Comunidade da Vila. Nessa Sexta da Paixão, decidimos falar a mensagem das 7 palavras ou as 7 frases que Jesus falou na cruz. E é isso que a gente quer fazer com vocês. Então, reunimos 7 pastores do nosso presbitério para cada um dar uma mensagem essa sexta. O que ficou a mim está em Lucas 23, versículo 34, quando Jesus crucificado fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando Jesus fala isso, ele não está falando que eles não sabem o que estão fazendo por causa da consciência. Lógico, eles tinham consciência, eles gritaram crucifica, o governador lavou as suas mãos, eles açoitaram, eles torturaram o nosso Senhor Jesus, por isso que chama Sexta da Paixão, porque existe muita dor ao ler esse episódio, a morte de Jesus. Mas Jesus está dizendo isso porque eles não tinham, não é que a consciência do que estavam fazendo, de matando o inocente, que já é muito grave, mas eles não tinham consciência que estavam matando Jesus, o Cristo, o Deus vivo, o grande eu sou. Isso não seria suportável para todos aqueles. E Jesus intercede, mesmo sendo torturado, no momento de maior dor, ele intercede pelos seus inimigos. O que ele tinha já ensinado no Sermão do Monte, agora ele mostra na prática. Perdoa o Senhor. Ele está intercedendo. 1 João 2, versículo 1 diz o seguinte: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui, intercedendo ao Pai para os seus inimigos e por nós. Que nessa sexta a gente possa ter duas consciências. Primeiro, da gravidade dos nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado é muito mais grave. E é quase como Jesus falando, eles não sabem o que estão fazendo toda vez que pecam, porque o pecado meu e seu e da humanidade levou o Deus a morrer numa cruz. Jesus está na cruz por minha e por sua culpa, por nossos pecados. Mas também Jesus mostra na cruz o quão amoroso ele é e o quão perdoador ele é, porque mesmo lá ele olha para mim e para você e fala: Senhor, perdoa-os, perdoa os meus filhos, perdoa a sua criação. Senhor, eu intercedo por eles. E é essa a nossa oração nesse momento dessa Sexta da Paixão, que você tenha consciência que Deus é perdoador. E aí, meu amigo, meu irmão, você que é alcançado por essa palavra, pastor Daniel Justiniano, aqui da Igreja Presbiteriana de Pirituba, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, unindo-me a outros pastores aqui da nossa região, para trazer à sua memória a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, nesses dias tão difíceis de distanciamento social, sofrimento, dor, calamidade. O nosso objetivo é trazer esperança ao seu coração com esta lembrança: o Salvador, que é Cristo o Senhor, aquele que viveu, ensinou coisas tão maravilhosas, sofreu, morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, está vivo hoje, está à direita de Deus, intercede por nós, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Nós aguardamos o cumprimento de suas promessas, viveremos com ele em um novo céu e uma nova terra. Nos lembramos das expressões de Cristo durante a sua crucificação, como Cristo perdoou seus agressores ou pediu ao Pai que os perdoasse, como Cristo se dirigiu àquele ladrão arrependido e disse que naquele mesmo dia ambos estariam juntos no paraíso. E como também Jesus se dirigiu à sua mãe e ao discípulo amado. Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo amado: filho, eis aí tua mãe. Jesus não chamou Maria de mãe naquela ocasião. Jesus a chamou de mulher. Não estava negando sua maternidade ou desprezando-a. Pelo contrário, Jesus estava chamando a sua atenção para o fato de que naquele momento ela não deveria apenas vê-lo como filho no sentido de aquele que foi gerado em seu ventre, aquele a quem ela deu à luz, mas como filho de Deus, o Salvador, o Redentor, aquele que estava ali cumprindo essa missão de salvar o seu povo em seus pecados. Então não era desprezo, era cuidado com sua mãe, cuidado que se estende a ela quando ele diz: eis aí o teu filho. Certamente Maria seria abençoada nessa relação
que teria com João, tendo-o como se fosse seu filho. Jesus estava cuidando da dor de sua mãe, como também Jesus estava cuidando do discípulo amado, que sofria ao vê-lo naquela condição. Então veja, há muito sofrimento, todos estão sofrendo naquele momento, mas há muito amor também naquela relação. E Jesus, ele é capaz de, naquele momento, não pensar apenas em si, no seu sofrimento, na sua dor, ver o sofrimento dos seus e cuidar deles, se preocupar com eles, estender a mão naquele momento, vendo a necessidade do coração. Jesus não estava apenas cuidando deles, estava cuidando de todos nós. Jesus não apenas viu o sofrimento deles, viu também o nosso sofrimento, certamente. E Ele nos alcança com sua graça. Ele ainda hoje vê a nossa dor, Ele ainda vê o nosso sofrimento, estende a mão e nos dá aquilo de que nós precisamos. Algo que me chama muito a atenção é o fato de que Jesus orou por seus agressores, se dirigiu a um ladrão arrependido. Então eu tenho amor e compaixão de Jesus para com essas pessoas que estavam fora daquele círculo mais próximo, mais íntimo de Jesus, mas eu vejo Jesus também compassivo com aqueles que estão bem próximos, com a sua mãe, com o discípulo amado. Aprendemos uma grande lição, a não sermos excelentes e amorosos e compassivos apenas com os de fora, com os estranhos, mas também com aqueles que já são nossos, com os da nossa própria família, com os nossos amigos, com os mais chegados. Amor para os de fora, amor para os de dentro, compaixão para os de fora, compaixão para os de dentro, não apenas excelência lá fora, excelência aqui dentro, mesmo no sofrimento, não pensar apenas em si, mas ver o sofrimento do outro e estender as mãos. Louvado seja o Senhor Jesus por tão grande salvação e por ser um modelo tão glorioso para todos nós. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra da cruz é uma palavra de salvação. É uma palavra que Jesus dá e mostra toda a autoridade que ele tem sobre os céus e a terra. Ele diz para aquele malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus conhece o paraíso. Ele conhece a eternidade. E ele é o único que tem a autoridade para garantir a salvação de quem quer que seja, inclusive de um malfeitor condenado à morte de cruz. Essa não é uma palavra simples, mas a gente poderia se perguntar de onde vem essa autoridade de Jesus. Ela vem do fato dele ser o autor. Jesus tinha autoridade sobre a tempestade, Jesus tinha autoridade sobre uma doença e Jesus tem autoridade sobre a eternidade. Ele é o autor e é o consumador da salvação. E na cruz ele estava nos passos finais para exercer cabalmente e plenamente essa autoridade. A salvação, mostrada aqui nessa palavra de Jesus, não é por nossos acertos, não é pela nossa insistência, não é pelos nossos pedidos de forma correta. Ambos os ladrões pediram para Jesus. Um pediu: salva-te a ti mesmo e a nós também, e o outro pediu: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A salvação não se trata de nós, nem dos nossos acertos, nem dos nossos erros. Não são os nossos acertos e as nossas boas obras que nos garantem a salvação. Não são os nossos erros e os nossos pecados que nos impedem a salvação. Porque ela não se trata de nós. Assim como a vida cristã, ela se trata de Cristo Jesus. Nós também podemos ouvir Jesus dizer para nós: nós podemos, quando partirmos dessa vida, sabermos que estaremos com Jesus, porque podemos nos apropriar dessa palavra que ele falou na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como nós podemos fazer isso? Pela fé. Ouvindo essas palavras,
como uma dádiva de Cristo Jesus, que nos garante tanto a salvação quanto a possibilidade de pedir. Se Jesus fala que nós estamos salvos por causa da sua morte na cruz, quem somos nós para dizer que não estamos? Vamos receber nessa Páscoa, querido e querida, essas palavras de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para que usufruamos dessa salvação eterna, mas também de uma vida de alguém que recebeu essa promessa de Cristo Jesus e passa a viver agora em novidade de vida. O Senhor Jesus diz para você e para mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A quarta palavra da cruz está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, e lá diz que Jesus sabia que havia terminado a sua missão e, para cumprir as Escrituras, ele diz: tenho sede. Isso refere-se ao Salmo de número 22, propriamente o versículo de número 15. E no Salmo 22, um salmo messiânico, o texto ali vai dizer que a língua se apegou ao céu da boca por se tornar tão seca. Nada revela mais a humanidade que nós temos do que sentir fome, do que sentir sede. É a humanidade de Jesus que está sendo revelada aqui num primeiro momento. A gente poderia pensar também que a necessidade emocional que nós temos de ver suprido nossos anseios, alcançado os nossos sonhos, de ver nossas expectativas atendidas, isso também tem um aspecto de sede, tem a ver com a sede de viver. Mas a verdade é que a sede que eu e você e que todo ser humano tem intrínseca dentro de si é a sede pela vida e a vida eterna. Diz a Escritura que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que ele pudesse entender isso. E eu e você somos convidados a desfrutar dessa eternidade a partir e por meio da pessoa de Jesus, e o seu sacrifício na cruz implica nisso, em nos reconectar com Deus, em atender essa necessidade intrínseca pela eternidade que há dentro de nós, muito mais do que a necessidade fisiológica ou emocional. Nós deveríamos buscar novamente, como o salmista lá no Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, quando irei e me verei perante a face do meu Senhor? Ou no Salmo 63, quando ele também diz que se encontra numa terra deserta, exausta, árida e sem água, e sente sede de Deus. Mas talvez o que mais simbolize isso tem a ver com o encontro de Jesus e a mulher samaritana registrado no Evangelho de João, capítulo de número 4. Quando Jesus diz para aquela mulher: se você soubesse quem está lhe pedindo água, você lhe pediria água, e ele te daria água viva, que faria de dentro de você, jorrar uma fonte para a vida eterna. Isso tem a ver com eternidade, isso tem a ver com sede de Deus, isso tem a ver com essa carência humana que só pode ser suprida na pessoa de Jesus. Eu e você somos convidados então a termos essa sede, a olharmos para o Senhor Jesus na cruz, a olharmos para o seu sofrimento e percebermos que se tornou caminho, sua morte e a sua ressurreição nos trouxeram a possibilidade de matarmos a nossa sede. Que Deus faça isso comigo e com você, e que de nós jorre uma fonte de água viva, porque tem muita gente com sede por aí. A graça e a paz. De acordo com a psicologia, um dos medos comuns na infância é o medo do abandono, do desamparo, da separação dos pais. A criança cresce, se torna adulta. Alguns medos mudam, mas nós sabemos que a necessidade de se sentir amparado e o medo do abandono permanecem.
a não ser que algo extraordinário e transformador ocorra em nossa vida. Já falaremos sobre isso. Estamos na Semana Santa nos preparando para a Páscoa e trazendo à memória. Durante a crucificação de Jesus houve 3 horas de escuridão. Aparentemente a morte estava vencendo. O Filho de Deus estava morrendo na cruz. Foi durante esse período que Jesus levantou a voz e exprimiu uma das palavras com um profundo significado. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Isso se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 46 e Marcos 15, 34. As pessoas próximas não entenderam e pensaram que Jesus estava chamando por Elias, o profeta, mas Jesus estava recitando naquele momento o Salmo 22, escrito 1000 anos antes por Davi, que expressava o que o ungido de Deus havia de sofrer. Essas palavras na boca de Jesus reforçam para nós o significado do quão grande é terrível e a gravidade do pecado e ao mesmo tempo a grandeza do amor de Deus por nós. O pecado nos separou de Deus, porque o salário do pecado é a morte. O pecador morreu por causa do seu pecado, mas ele não pode resgatar a si mesmo da sua condição de morte espiritual. O pecado separou o homem de Deus. Por isso Deus em Isaías 59, 1 e 2 diz que Israel, o seu povo, foi separado dele. Com base nisso, então, compreendemos a profundidade das palavras de Jesus na cruz. Porque Jesus tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Encontramos isso em 1 Pedro 2, 23, 24. E sendo Deus santo e puro, não havia naquele momento a possibilidade de Deus e Jesus permanecerem unidos, porque Deus não se compactua com o pecado. Jesus então sente o desamparo que o pecado causa no pecador por causa da morte. Mas por que Jesus sofreu desamparo? Jesus sofreu desamparo para que eu e você fôssemos amparados por Deus por meio dele. A morte foi derrotada, Jesus ressuscitou e nele nós fomos reconciliados com Deus. Lembra que eu falei sobre algo acontecer de extraordinário na nossa vida para levar embora o medo do desamparo? É o encontro com Jesus, porque Jesus leva embora o nosso medo do desamparo. Jesus nos ama e no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Jesus levou sobre si as nossas maldições e o medo do abandono. Portanto, que nessa Páscoa você sinta a liberdade de dizer: Deus meu, obrigado, porque em Jesus Cristo tu me amparaste. Que Deus te abençoe. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O vinagre dado a Jesus não saciou completamente a sua sede, mas permitiu que ele proferisse aquele brado de triunfo, em alta voz, tetelestai, em grego. Está consumado e sempre estará consumado. Embora seja fato que os sofrimentos de nosso Senhor Jesus estivessem terminando naquela hora, havia muito mais significado embutido nesta palavra dramática. Muitas tipologias e profecias do Antigo Testamento se cumpriam naquele momento. E o sacrifício, de uma vez por todas pelo pecado, estava completo. Tetelestai era a palavra usada na vida cotidiana dos dias de Jesus, quando um servo, por exemplo, dizia para o seu mestre: concluí o trabalho que o Senhor me deu. Assim, ao dizer está consumado, Jesus dava o seu grito de vitória, dizendo ao Pai Celeste: cumpri a missão que o Senhor me deu. Tetelestai era também a palavra usada pelo sacerdote, após examinar o sacrifício de animal e considerá-lo impecável. Ele dizia: é suficiente. Assim como o sacrifício de Jesus foi suficiente, pois ele é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo.
Tetelestai era a palavra também usada quando um artista completava sua tela e um escritor concluía o seu manuscrito. Eles diziam, está concluído. Assim como a morte de Jesus na cruz completa o quadro que Deus estava pintando, a história da salvação que Deus escrevia há séculos. Mas talvez o uso mais marcante, o significado mais profundo desta palavra era usado pelos comerciantes quando seus devedores pagavam a dívida. Eles diziam, está totalmente pago. Assim, quando Jesus se entregou na cruz, ele entendeu, ele atendeu plenamente às exigências da lei santa de Deus. Na cruz, Jesus pagou integralmente a nossa dívida com Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam tirar os pecados. O sangue deles apenas cobriam o pecado, mas o Cordeiro de Deus, ao derramar o seu sangue, estava pagando o preço dos pecados de todo o mundo. Por isso, o seu brado na cruz foi, está consumado. O que cabe a nós é crer e confessar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Certa vez, um evangelista foi abordado por um jovem rapaz que lhe perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? O evangelista foi curto e grosso. É tarde demais, meu jovem. O jovem ficou alarmado. Você quer dizer que é tarde demais para eu ser salvo? Ele perguntou. Não há nada que eu possa fazer? Ele completou. Sim, é tarde demais, disse o evangelista, pois o que precisava ser feito já foi feito. A única coisa que você pode fazer agora é crer naquele que disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras encontramos descritas no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Esta é a 7ª e última palavra proclamada por Jesus no Calvário. Jesus foi pregado na cruz 9 horas da manhã e deu o seu último brado, entregando seu espírito ao Pai 6 dolorosas horas depois. Seu martírio cessaria, sua missão foi cumprida. É chegada a hora do cumprimento da profecia do profeta Isaías, descrita no capítulo 53, versículo 11, que diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Todo o plano de salvação, de redenção, criado na eternidade, agora estava sendo consumado na história. O dia se torna noite, os mortos se levantam, o véu que nos separava do Santo dos Santos se rasga completamente de cima a baixo. A terra se estremece como se a própria natureza e todo o universo chorasse a morte de seu Criador. Finda-se o sofrimento daquele que se fez pecado por nós. O último brado é dado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa expressão é encontrada no Salmo 31, dita pelo rei Davi. Porém, existe uma palavra que não é encontrada em nenhuma parte do Salmo 31. No Salmo 31 encontramos: em tuas mãos entrego o meu espírito. Porém, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta última declaração de Jesus era uma expressão dita pelas crianças antes de dormir. Isso mostra como estava Jesus no momento da sua morte. E ele morreu em paz, confiante e vitorioso. Você que está me assistindo, que é pai, sabe muito bem quando um dos nossos filhos sentem medo, eles correm para nós gritando: Pai, 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 nos dá um abraço.
e nos nossos braços eles sentem segurança, aconchego e proteção. Este é o relacionamento que procuramos ter com os nossos filhos, um relacionamento recheado de confiança, proteção e amor. De maneira infinitamente mais intensa, esta última frase expressa a confiança que Cristo tem em seu Pai. Ele tinha absoluta certeza que quando seus olhos fechassem naquela dolorosa cruz, os seus olhos se abririam no céu e ele encontraria o seu Pai, recebendo ele de braços abertos. Da mesma forma, por intermédio de Jesus, seremos recebidos pelo Pai na glória. A vitória também é nossa. Cristo nos concede esta vitória. O véu se rasgou, agora temos livre acesso ao Santo dos Santos, ao Todo-Poderoso Deus. O caminho foi aberto por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A missão foi cumprida. Cristo venceu a morte, nos garantindo a vida. Traga isso à memória, pois isso te trará esperança no dia de amanhã. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Que Deus abençoe sua vida. Nesse fim de celebração, eu quero agradecer por você ter nos acompanhado até aqui. Quero agradecer pela vida de cada pastor que participou desse tempo e de suas igrejas, de suas comunidades cristãs, comunidade de discípulos. E agradecer também pelas demais igrejas do nosso presbitério, o Presbitério Pirituba. O desejo do nosso coração é que a vida de Cristo esteja em nós. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que morrer para vivermos para Cristo. Que seja assim nessa Páscoa, que seja assim nesse tempo difícil de reclusão, de isolamento, mas sobretudo da necessidade de sermos igreja, sal e luz para todos os homens, para todos os povos. Senhor, nos abençoe, nos fortaleça como povo teu, em todo lugar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, e com todos aqueles que amam ao Senhor, espalhados por toda a terra, que nessa Páscoa, a minha, a sua, a nossa fé seja restaurada, renovada. Sobre vocês a bênção do Deus eterno, agora e sempre. Amém.